Irmãos, vamos orar, dando início aqui à nossa aula. Senhor Deus, nosso Pai, Obrigado, Jesus. entramos na tua presença, te agradecendo por essa rica oportunidade que temos de estar aprendendo mais da tua palavra, estar aprendendo mais do ser de Deus. Pai amado, que o Senhor venha abençoar o Manel, venha abençoar o pastor Eduardo, abençoe a irmã Mirane. Quem mais entrar, que o Senhor venha abençoar grandemente a vida deles. Abençoe os irmãos que não vão estar participando, que vão salvo depois. Que o Senhor venha, Pai amado, da gente também com grande. Pai amado, Pai querido, que o Senhor esteja à frente desse estudo e que nós possamos falar aquilo que interessa ao nosso curso teológico e também o que engrandece o teu nome. Assim eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Irmãos, paz e Mariane, Deus abençoe. Vamos lá compartilhar a apostila, né? Sim. Vamos falar sobre a Contra-Reforma. Na nossa aula passada, nós falamos sobre os reformadores, né? Que foi esses homens aqui, ó, Lutero, Calvino, Zwinglio, John Quinocchio, e também aqui o nosso Leon Simmons, que foram homens importantes ali na Reforma Protestante. E essa reforma, ela desencadeou o que nós conhecemos hoje como Igreja Protestante, né? No qual nós pertencemos. Então, é uma parte da nossa história que está sendo desenvolvida aqui, lá no século XVI, ainda no iniciozinho ali da Idade Moderna, fim da Idade Média, início da Idade Moderna, nos primórdios mesmo ali do que nós chamamos de protestantismo. Então, é muito interessante a gente estarmos estudando, falando sobre esses homens. E aqui, o capítulo 5, nós temos aí o Concílio de Trento. É esse concílio aqui que aconteceu lá na Contra-Reforma. Trento e Contra-Reforma é a mesma coisa. A Contra-Reforma e o Concílio de Trento é a mesma coisa. É outro nome que se dá ao Concílio de Trento, é a Contra-Reforma. E essa Contra-Reforma, ela veio justamente para combater a Reforma Protestante. E quem fez essa Contra-Reforma é a Igreja Católica. A Igreja Católica Apostólica Romana. Veja que interessante, né? A Igreja Católica demorou para reagir. O impacto foi tão grande ali com o Lutero e os homens de Deus ali que foram os ícones, né, dessa questão da nova igreja que estava surgindo, né, a igreja protestante, e a Igreja Católica ficou meio que sem reação durante muito tempo, até que eles resolveram reagir e fizeram que acontecesse esse evento que nós chamamos de Contra-Reforma. E esse Concílio de Trento, ele durou de 1545 a 1566. Veja que quase 20 anos de duração, quase 2 décadas, né, de concílio, e debatendo vários assuntos, e nesses vários assuntos, muitas coisas que já estavam sendo feitas pela Igreja Católica, elas foram ratificadas.
aí sim foi oficialmente ratificado aquelas coisas que a Igreja Católica pregava, principalmente a questão dos livros apócrifos, aqueles 7 livros a mais que a Igreja Católica usava, né? Aqui no Concílio de Trento, esses livros foram ratificados como canônicos, ou seja, eles entraram para o cano da Igreja Católica definitivamente. Então, aumentou de 66 livros para 72 livros, né? Então, aumentou o cânon católico, né? A Igreja Católica. Coisa que a Igreja Protestante continuou com os seus 66 livros. E foram adotadas algumas medidas que acarretaram grandes consequências. Nesses 18 anos de concílio, eles tomaram algumas decisões, e que essas decisões tiveram um, as consequências que abalou até os nossos dias atuais. Por quê? Eles fundaram aqui a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus é uma ordem religiosa. Foi fundada por Inácio de Loyola em 1534. Inácio de Loyola era um padre. E essa Companhia de Jesus, ela foi importante porque ela foi enviada aqui para o Brasil para catequizar os índios, logo após a descoberta do Brasil. Então, por volta de 1500 e pouco, eles saíram lá da Europa e vieram aqui para o Brasil e para catequizar os índios. E aqui, a Companhia de Jesus foi uma ordem fundada em 1534 por Inácio de Loyola. Igualmente importante foi a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, ela também fazia parte dessa, desses pilares, né, da Contra-Reforma. Foi muito importante a Companhia de Jesus. E vieram vários teólogos, né, colégios missionários e guerreiros. Veja que eles não eram só padres, não, eles também tinham guerreiros no seu meio, né? E esse Inácio de Loyola, através da Companhia de Jesus, eles vieram e eles catequizaram os índios e pela força, também pela força. Primeiro eles chegaram fazendo trocas, né, amenizando o contato com os indígenas, depois eles mostraram a força militar mesmo para estar catequizando esses índios, né, os índios que havia no Brasil. E outro fato também que aconteceu nessa época aqui foi o Tribunal da Inquisição, que já havia, né, já existia a Inquisição. Desde a Idade Média já existia a questão da Inquisição, onde aquelas pessoas que não tinham a mesma fé católica, elas eram torturadas e mortas, né, pela Santa Inquisição. E aqui, na Reforma Protestante, ela foi usada com muito rigor também sobre os protestantes, porque os protestantes, como Martinho Lutero, os outros protestantes que se aumentou em muito número, muitos deles foram mortos e também foram martirizados por essa Santa Inquisição, né? Que também tem o nome de Tribunal de Santo Ofício. E eles vieram para o Brasil também. Eles vieram para o Brasil para poder chegar ali e, através da força, eles domesticarem aqueles índios, né? E também evangelizar aqueles índios. Mas essa evangelização foi pela força mesmo. Não foi assim uma questão apenas religiosa, né? Eles lutavam lá em guerras mesmo contra os índios e houve uma grande matança. Aqui esse autor aqui chamado Trujillo, ele fez a seguinte citação: lá vem os diabos da Inquisição
É o que consta na denúncia contra um cristão que teria pronunciado tais palavras ao saber que se aproximava da Bíblia. A comitiva do Santo Ofício português, a qual instalou em localidade em julho de 1591, permanecendo na mesma até setembro de 1593, quando então partiu para visitar a região de Pernambuco e a ela significa universal. Então, ela, ela denota, né, o caráter universal da igreja. E aqui nós podemos entender que esse caráter universal da igreja apregou que só havia salvação dentro da igreja católica. Nós pregamos que só há salvação no corpo de Cristo, né? Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. Eles não. Eles pregavam que só há salvação dentro da Igreja Católica. Essa era uma das condições que eles afirmavam. Então, quem não tivesse dentro da Igreja Católica estava perdido. Como eu falei na aula passada, né? Estava excomungado. Então, essa era essa questão da reafirmar o conceito católico de igreja. Outra afirmação é do valor das Sagradas Escrituras. Aqui a gente pensa, né? Ah, Sagradas Escrituras, né? Eles estão afirmando o valor delas, está certo. Realmente eles estão afirmando o valor da Bíblia. Mas, porém, a tradição, essa tradição aqui são os escritos que vieram depois da Bíblia Sagrada. O cano foi fechado e o que não era canônico passou a ser tradição. E eles, os católicos, no Concílio de Trento e bem antes, eles afirmavam que a tradição tinha o mesmo peso da, da Bíblia Sagrada, né, da nossa regra de fé e prática, tinha o mesmo peso. Então, eles entendiam que ela tinha a mesma fonte de autoridade, né, tanto as escrituras e a tradição. Mas nós sabemos, através de conhecimentos, através da prática, que a tradição ela tinha ela, ela tinha um nível superior à Bíblia Sagrada, porque eles entendiam, os católicos entendiam que a Bíblia só podia ser traduzida pela igreja. Então, o que a igreja escrevia tinha o mesmo peso e, na prática, tinha um peso maior do que a Bíblia Sagrada. Se a igreja interpretava a Bíblia Sagrada, a igreja tinha essa tradição como superior, na prática, né, a essa igreja. Aqui uma citação de Braquemier diz que a posição católica tem réplica, embora diferente, que se convencionou chamar de espiritualismo entusiasta. Ela se confirma sempre que se diz ser necessária uma iluminação especial do Espírito Santo para a compreensão das Escrituras. Somente a pessoa espiritual teria condições de detectar na palavra de Deus e também, neste caso, a chave hermenêutica está sendo localizada fora da Bíblia. Então, somente eles tinham condição de interpretar a Bíblia. Então, se fosse hoje, vamos entender assim, somente a Igreja Católica tinha o poder de interpretar a Bíblia. Cada um de nós que lê a Bíblia, não temos a condição de interpretar a Bíblia corretamente. E isso ficava por conta da igreja. Só a Igreja Católica tinha esse poder. Então, ela é um exclusivismo da igreja que
a respeito da interpretação da Bíblia. Portanto, de acordo com o autor desse artigo, não é só a Bíblia que contém a fonte da verdade sobre as questões espirituais, e sim também a tradição, em última instância, a autoridade papal. Então, o Papa também tinha autoridade considerada canônica, né? Considerada palavra de Deus, né? O que o Papa falava era a própria palavra de Deus. E a tradição também era a interpretação da Bíblia, que tinha o mesmo peso, ou até mais, que a Bíblia. É isso que nos diferencia da, da Igreja Católica. O problema está todo aí, porque através dessa tradição entrou no seio da Igreja muitas doutrinas que não estão na Bíblia. É uma interpretação. E Jesus ele já advertia os fariseus dessa situação de dar mais valor à tradição do que à própria Escritura. Lá tem o Talmud, né, que foi escrito, era a tradição que os fariseus, né, que os doutores da lei escreviam posteriormente aos escritos bíblicos, né, eles davam grande ênfase. Né? O próprio Jesus já tinha alertado a respeito disso. E isso é o problema inteiro de todas as religiões, todas elas. Por quê? Porque elas têm um livro sagrado e também tem outro livro de pé de igualdade ou até mais do que esse livro sagrado. Todas as religiões têm. Né? E a nossa religião, a nossa crença, nós temos somente a Bíblia. Só a Bíblia é fonte de autoridade. Só a Bíblia é autoritativa para nós, é, para nós estar caminhando por Deus. Então é por isso que os reformadores, né, apresentaram lá que eu falei para os irmãos lá no início do capítulo 4, né, esse aqui, ó, os 5 solas. É por isso que a regra deles, que fez de prática, que é a Bíblia, se baseava aqui, a Bíblia se baseava nesses 5 solas, né? Para eles, a doutrina dos reformadores era essa aqui, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Deus deu glória. Então, para eles era essa que era a verdade. Os outros não. As outras religiões, por exemplo, a Igreja Católica, sola a Escritura, e além da Escritura tem os sacramentos, além da Escritura tem a tradição, além da Escritura tem a palavra do Papa, que são fontes de salvação. Né? Então, o Adventismo do sétimo dia, além da Escritura, tem o sábado. Né? O Alcorão, o início do Alcorão é lá no Antigo Testamento, lá no Pentateuco. Porém, eles escreveram um livro lá, Maomé escreveu um livro, né? Foi, segundo ele, foi citado, foi pelo o anjo, o anjo Gabriel, e ele que citou para ele ali o Alcorão e ele escreveu, né? Então, todas as religiões elas têm um espírito que faz com que seja a regra de fé e prática deles. Mas qual que é a diferença para nós? Porque nós somos, a Bíblia Sagrada, ela é pautada na coerência. A Bíblia Sagrada era muito coerente. Ela foi escrita por 40 autores, de Gênesis e Apocalipse, e ela tem um sentido de coesão impressionante. Parece que é um livro só. Ela não se contradiz em momento nenhum, mesmo sendo autores diferentes, em épocas diferentes, ela tem um sentido de coesão muito, muito significativo, né? Então, é por isso que nós cremos na Bíblia. Por exemplo, o Alcorão, se você for ler o Alcorão, as afirmações que tem lá não tem
estrutura nenhuma, não tem coerência nenhuma, não tem coesão nenhuma. Os outros livros também, lá do Livro dos Mormons, também não tem coesão nem coerência nenhuma. O livro de Allan Kardec, lá do Espiritismo, ele fala de coisas lá que é, 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 é impossível de acontecer. A Bíblia não, a Bíblia é um livro histórico, ela aconteceu, ela se forjou, né, no tempo e no espaço. Então, quem lê a Bíblia entende o que a Bíblia está dizendo. Se você lê uma literatura dessa aí, por exemplo, se for ler o livro dos Vedas, do hinduísmo, você vai sair de lá muito confuso, porque eles não têm coerência nenhuma, não têm coesão, eles não têm um sentido único que mostra os acontecimentos ali. O livro dos Mormons, por exemplo, eles baseiam no algo que aconteceu há 100 milhões de anos atrás, aí fica difícil da gente entender e acreditar. Mas a Bíblia não. A Bíblia mostra o sentido linear da história. Começou ali com Gênesis, os primeiros 11 capítulos, depois veio dos patriarcas, do capítulo 12 até o capítulo 50, aí depois veio o livro do Êxodo, fala da saída do povo lá do Egito, aí veio lá veio o livro de Josué, ó, Josué não, minto, depois veio Levítico, veio o Deuteronômio, né, que finalizou ali o Pentateuco, veio o livro de Josué, tudo uma história que coerente. Só a Bíblia tem isso. Só a Bíblia tem essa coerência. Só a Bíblia tem a verdade, né? Igual a gente fala, né? Jesus falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Não tem nada de extraordinário, de mirabolante nas palavras de Jesus. As palavras de Jesus eram simples. E mostra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Já lá o livro dos Vedas, lá do hinduísmo, mostra que a, a salvação vem através de uma sucessão de nascimento e morte. Aí depois isso é o Sansara. Depois do Sansara vem o Nirvana. Aí você entra no Nirvana, é uma bagunça. É umas coisas assim que não tem condição de você acreditar, de você ter uma certeza. Porém, a Bíblia não, ela mostra, são fatos históricos que ocorreram, e a Bíblia nos prova isso, né? Então, o Concílio de Trento, ele veio realmente para, para barrar o crescimento da reforma protestante. E, de certo ponto, eles conseguiram barrar esse crescimento, porque a reforma estava se espalhando muito rapidamente. E, através do Concílio de Trento, alguns reis, por exemplo, os reis de Portugal e de Espanha, eles aderiram ao catolicismo, né? Houve também lá, a Espanha também, ela refreou o crescimento do islamismo, ela deu uma parada ali naquele crescimento lá que estava ocorrendo nessa época, né? O Islã estava crescendo muito. Então, a Igreja Protestante, ela deu uma parada. Logo após o Concílio de Trento, ela deu uma parada. Tanto que, lá nos Estados Unidos, os puritanos, né, foram para lá e fundaram os Estados Unidos, né? Não só foi os puritanos, como também outros povos, né? Os batistas tiveram também essa condição de estar fundando colônias lá. Os Quakers também fundaram uma colônia lá. O Quaker, irmãos, é aquele quem antigamente a gente via lá a aveia Quaker, né? Tinha lá um homem lá, meio gordinho, com um chapelão. E quem lembra da veia Quaker pode se lembrar que é esse mesmo Quaker que foi para os Estados Unidos lá e fundou lá um estado, né? Por exemplo, William Penn, eles foram para os Estados Unidos lá e fundaram a Pensilvânia, que tem lá hoje, e ele era um Quaker. Depois os irmãos aí com mais tempo pesquisam sobre os Quakers, eles tinham aquela questão do carisma, né? Eles
eles tinham aquela questão do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, eles ficavam tremendo, por isso que quaker quer dizer tremendo, né? Eles ficavam tremendo ali, então, há uma ação carismática do Espírito Santo. Então, deu uma refreada. O Concílio de Trento conseguiu parar um pouco a evolução da reforma protestante, né? Do pessoal que estava se espalhando pelo mundo, né? Outra medida deles aqui, aí sim, aí eles consertaram uma coisa que estava errada na Igreja Católica. Isso aí eles não abriram mão, não, os católicos, né? Eles houve muitas distorções, né? E muitas corrupções, e eles refrearam isso aí. Eles puniram aqueles que eram, se descaradamente, que faziam coisas erradas, inclusive aquele monge lá, aquele padre, né, que falou que quando a moeda caía no gasofilácio, saiu a alma do purgatório, eles mataram ele, porque ele era muito, assim, escrachado, né, na sua pregação. Ele pregava coisas terríveis, né? Eles mataram ele. Os sacramentos foram ainda mais valorizados. Aí, veja bem, a salvação, ela pela a graça e também pelos sacramentos. Sacramentos é o batismo, a ceia, o casamento, a missa, né? Tudo aquilo, aquela extrema-unção, isso são os sacramentos. E para eles, esses sacramentos também tinham poder de salvar. Veja que é uma característica das seitas, né? A seita diz que é Jesus que salva, mas uma outra situação, uma outra coisa. Não é somente Jesus que salva. E, então, nós podemos afirmar que a Igreja Católica ela tem um comportamento de seita, porque ela afirma que a salvação não é só em Jesus, e sim em outras coisas. Aqui eu já tinha falado anteriormente, né, foi a aceitação dos livros apócrifos. Foi nessa época aqui que bateu o martelo dos apócrifos, né? Tanto que o nome apócrifo é mesmo que oculto, espúrio, e eles não falavam que os livros apócrifos, eles passaram a chamar de livros deuterocanônicos, que veio depois do cano, né? Lembra de Deuteronômio, que se quer segundo a lei? Eles tinham também os deuterocanônicos, que vieram depois do, do, do cano sagrado, né? Outra implementação de estudos teológicos para os clérigos. Aí eles começaram a estudar mais, porque antigamente o padre, na Idade Média, no início da Reforma, o padre ele não tinha um conhecimento da Bíblia, conhecimento teológico. Ele tinha apenas um conhecimento da tradição. E eles começaram a ensinar os padres mais, a preparar os padres para que eles desempenhassem uma função melhor, né? A reforma protestante foi considerada pelo Concílio de Trento um movimento herege. Então, eles disseram, é um movimento herege. E até hoje, apesar que já tem algumas conversas, né? Algumas aproximações, por exemplo, a igreja luterana, que está nos dias atuais, ela tem uma aproximação muito grande com a igreja católica. Se você for entrar na igreja luterana hoje, e você vê o pastor pregando lá, ele fala muito do Papa Francisco, né? Então, quer dizer, tem uma aproximação muito grande. Veja que começou com Lutero, e os luteranos hoje, eles têm uma aproximação muito grande com, com a Igreja Católica. Inclusive, o ecumenismo, né, que iniciou ali, já tinha o conceito de ecumenismo, né? Ecumenismo vem de casa comum onde todos habitam, né? Esse é o conceito deles, ecumenismo.
Tanto que no Concílio Vaticano I ratificou, em 1960, o Concílio Vaticano I, se ratificou essa questão do concílio, do ecumenismo. Nós temos até hoje ecumenismo aí, tem igrejas que se ajuntam a igreja protestante, a igreja luterana, outras igrejas, a igreja católica, que se ajuntam, né? Ou melhor, várias denominações que se ajuntam num local para pregar a causa comum, né? O conceito de ecumenismo, né? Para ter um diálogo ecumênico, né? Porém, eu tenho uma ressalva a respeito disso, porque é claro que o diálogo ecumênico, todo diálogo é bem-vindo, né? Porque o diálogo, você conversa com as pessoas, você sabe o que a pessoa pensa, é bem-vindo, né? Mas, porém, você tem que manter a sua fé. Você não pode achar que tudo é a mesma coisa, que é um relativismo, né? Tudo é relativo, tudo é um relativismo, não. Você tem que entender que nós temos as nossas convicções e elas têm que ser reafirmadas a todo momento, né? E também, eu não pus aqui na apostila, mas o concílio, o concílio ecumênico, ele só ajunta igrejas cristãs. Aí pode ser católica, pode ser luterana, pode ser igrejas neopentecostais, igrejas pentecostais, vários tipos de igreja, igreja reformada, tradicional, igreja reformada renovada e tudo. Ajunta todos para um concílio ecumênico, mas o centro é a pessoa de Cristo. E também tem o diálogo interreligioso. Esse diálogo interreligioso é diferente. Junta, por exemplo, a Igreja Católica, as igrejas protestantes em geral, aí junta com representantes da Umbanda, representantes do islamismo, representantes do hinduísmo, representantes do espiritismo, representantes da Igreja Unificada. São várias representações que professam uma fé diferente e que o centro não é Jesus. O diálogo interreligioso é assim, o centro do diálogo não é Jesus. Cada um tem o seu líder e o líder de cada um é o centro da pregação deles, né? O Joseph Smith, é lá dos Mormons, né? O Charles Chazen, o Russell da, do Adventismo do Sétimo Dia, com a Ellen Goldhart também. Então, várias pessoas assim que eles têm, diferente de Jesus, mas aí eles fazem um diálogo interreligioso para poder conversar sobre Deus, né? Tem até uma história que eles falam muito, que é totalmente errada. Eles falam assim, que todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus. Isso é o diálogo dos encontros interreligiosos, que para eles a salvação está em diversas religiões. Não interessa se é em Jesus, ou se é em Buda, se é em Maomé, se é em Confúcio, né, se é no Lao Tse, pode ser quem for. Mas ele também, a religião desses fundadores, vai levar a Deus. Aí joga por terra, né? Porque nós entendemos que a fé, o único caminho que nos leva a Deus é Jesus. O próprio Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não falou que quem vai ao Pai por Allan Kardec, que nem vai ao Pai sobre Mokichi Okada, ninguém vai ao Pai sobre o Maomé. Ele não falou nada disso. O caminho é ele afirmou, né? Ninguém vai ao Pai pela o Siddhartha Gautama, né, que é o Buda. Ninguém vai ao Pai pelo Buda. Então, o Pai, nós temos acesso ao Pai pelo Filho, Jesus. Então, esse diálogo interreligioso e o diálogo ecumênico tem muitos senões, né?
e que nós podemos até participar, mas não deixar que se contaminar pelas as coisas erradas que eles pregam. O que nós podemos aceitar nesses diálogos, tanto ecumênico, tanto religioso, é que é produzir a paz, é promover a paz, porque já foi feita muitas coisas ruins através do fundamentalismo religioso. Muitas coisas ruins aconteceram por causa da fé de algumas pessoas que usavam essa fé para poder prejudicar o próximo. Né? E outro diálogo também que nós temos que falar aqui é o diálogo intercredal. Esse diálogo intercredal é das três religiões abraâmicas, do, do, do cristianismo, do judaísmo e do islamismo. Só esses três faz parte do intercredal, né? Bom, irmãos, aqui nós já estamos no capítulo 6, né? Capítulo 6 eu vou falar um pouco do cristianismo na modernidade. Veja bem que está cada vez mais chegando perto da gente, né? Perto da gente aí essa questão da história da igreja. É, alguma pergunta aí, irmãos, sobre o que nós falamos até aqui? Não, pastor Eduardo. Tem não, pastor. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá gostando aí, pastor? Tô. É muita coisa que se a gente não estiver sempre lendo, a gente passa batido, né? É Passa batido. verdade. Essa questão aí também do Inácio de Loyola lá com Jesus, os católicos que nós conhecemos hoje são os católicos da Contra-Reforma. Como que ele tentou dar um golpe e conseguiu, né, pastor? Ele quase conseguiu reverter o golpe que eles tinham tomado. Mas demoraram 20 anos. De 18 anos ali, eles todo, né, fazendo essa questão da reforma, da Contra-Reforma, para poder refrear mesmo o cristianismo. O cristianismo não, né? As igrejas protestantes, né? Porque os católicos também são cristãos, eles se julgam cristãos. Então, podemos continuar? Então, vamos lá, então. Por mim, pode continuar. Então, vamos falar do cristianismo na modernidade. Aqui houve muitas coisas interessantes que nós podemos estudar. Houve o chamado, né? Até aqui, irmãos, até o Concílio de Trento ali, a Contra-Reforma, a Reforma Protestante, Deus era o centro de todas as coisas. Deus era o centro. Daqui para lá, da modernidade para frente, o homem passou a ser o centro de todas as coisas. Veja que coisa mais interessante, né? Até aqui, tudo se girava em torno de Deus, de Jesus, mesmo com as distorções católicas, mesmo com essas outras questões, até aqui, tudo era cristocêntrico, teocêntrico. Deus era o centro de todas as coisas. Mesmo que aconteceu lá o Renascimento, né? Mesmo que aconteceu lá a reforma, a invenção da imprensa, tudo, mas Deus, ele era o centro de todas as coisas. Foi aqui que começou, o homem passou a ser o centro de todas as coisas. Cristo ficou para segundo plano. Infelizmente, essa que é a verdade. Isso começou com um movimento chamado Iluminismo. Esse Iluminismo,
Ele tirou Deus de cena e colocou o homem. Aqui está escrito, quando falamos a respeito do cristianismo moderno, se refere ao período da era que veio logo depois da Idade Antiga. Não estamos falando do cristianismo atualmente. O período que iremos abordar consiste na pós-reforma protestante, e nesse contexto é importante analisar o cristianismo nos vários países em que a reforma protestante se espalhou. Então, aqui, nós ainda não vamos falar do que eu tinha dito anteriormente, que é do iluminismo. O iluminismo é um pouco mais à frente. Mas aqui nós vamos falar um pouco das características dos movimentos que surgiram lá na Idade Moderna, já no cristianismo moderno. O cristianismo moderno foi o início, né? Quando começou o cristianismo moderno, já veio aquela questão da tirada de Deus do centro das coisas e ficar apenas o homem como centro, né? E aqui, os puritanos, as características não vamos falar aqui neste momento dos movimentos cristãos na Inglaterra. Teve a reforma e a Inglaterra aderiu à reforma. Aí nós tivemos lá, na Inglaterra, os puritanos. Os puritanos são aqueles que, em sua maioria, ali, vieram para os Estados Unidos lá e fundaram os Estados Unidos, né? Sofreu influência de um pré-reformador, Wycliffe. Nós falamos lá nas primeiras aulas, né? Esse Wycliffe, aquele que morreu, depois eles tiraram o corpo dele e queimou, né? Esse é o... Eles o corpo dele e queimou, né? O Wycliffe. E também depois eles sofreram também, os puritanos, a influência de Calvino. Então eles tiveram a influência de Wycliffe e de Calvino. E esses puritanos lá na Inglaterra, eles tinham poderosos inimigos, tanto na monarquia, que era o rei, né, e quanto na igreja anglicana. Então, eles tinham inimigo da própria igreja, a igreja protestante da época, que era a anglicana, e dos reis também. E esse rei Carlos aqui nutria um ódio, ele tinha um ódio excessivo contra os puritanos. Esse rei da Inglaterra, ele queria acabar com os puritanos de tudo quanto é jeito. Esse rei aqui é filho do Henrique VIII, que teve as suas esposas lá e mandou cortar a cabeça de uma esposa lá, né? Aquele rei difícil que tinha lá. Então, eles começaram a perseguir os anglicanos de uma tal forma que os anglicanos não tinham paz, né? E também tinha anglicano na Escócia. Porém, os escoceses se aliaram aos puritanos. Os escoceses, a Escócia foi o berço do calvinismo, né? Eles se aliaram aos puritanos e conseguiram vencer o rei. E na sequência, o rei perdeu seus poderes e foi executado. Então, eles conseguiram matar o rei. Essa aliança dos escoceses e os puritanos. Essas ações foram realizadas pelo parlamento, que continha entre seus membros vários puritanos. Então, o parlamento, diferente da monarquia, eles tinham muitos puritanos lá no meio deles. E o parlamento governou por 12 anos. Os puritanos no parlamento governou por 12 anos. Porém, foi convocada a importante assembleia, né? Lá a Assembleia de Westminster, composta por grandes teólogos puritanos. Essa aqui, ó, Westminster, ela foi sede de uma das confissões de fé mais importantes que a igreja atual tem hoje, né? Principalmente a igreja presbiteriana. Ela tem um tratado lá, uma confissão de fé, que é a confissão de fé de Westminster, né? Então, o parlamento começou a ser muito impopular. E quando o povo está, naquela época, quando o povo está insatisfeito, dificilmente alguém consegue ficar no poder quando o povo não quer, né?
E depois, nesse ano aqui, foi restaurada a monarquia, lá na Inglaterra. E derrubaram os puritanos e começaram essa perseguição, forçando os puritanos a saírem do país, né? E aqui, ó, aqui, essa citação aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou ler para vocês aqui na íntegra, porque era muito importante. As decisões puritanas foram manifestas nas mais diferentes áreas da vida nacional. Não obstante a sua ostentável prova de caráter, havia no governo puritano uma certa tirania que estreita a visão, o que contribuiu para tomar seu governo bastante popular com o povo inglês. Então, foi aqui que começou a cair o governo que era composto pelos puritanos, né? Com a impopularidade do governo, os puritanos aumentava cada dia, com a impopularidade do governo dos puritanos, aumentava cada dia e seguiu-se uma tremenda reação do povo contra tudo que eles tentaram introduzir e realizar. Nessa época, restaurou-se a monarquia com a elevação do filho de Carlos I, né, que é o Carlos II, ao trono, marcando o fim do puritanismo anglicano. Os seus dissidentes, fora da igreja estatal, criaram igrejas batistas, aqui, ó. As igrejas batistas surgiram dos puritanos também, aqui, ó. Veja que interessante, né? Nós somos a igreja batistas e viemos também dos puritanos, e eles também deram origem a essas outras três igrejas aqui, ó. As congregacionais e presbiterianas. O novo governo, dessa forma, restaurou a Igreja Nacional, a forma que eles tinham antes da vitória dos puritanos. Então, quer dizer, o que mais importante nós tiramos aqui, que os puritanos lá na Inglaterra estavam no poder, eles tinham vencido o rei, depois eles fizeram muitas coisas que inviabilizaram o governo deles, e o povo quis que eles saíssem, né? E eles foram expulsos pela restauração da monarquia lá na Inglaterra, e através desses puritanos surgiu as igrejas batistas, as congregacionais e as presbiterianas. Tudo surgiu de um tronco só, que é os puritanos. Então, veja bem que nós temos a raiz, né, os batistas, né? Tem uma raiz lá na Inglaterra e lá nos puritanos. Os presbiterianos também têm. Apesar que o maior local dos presbiterianos é na Escócia, mas lá também, mas aqui na Inglaterra também tinha muitos. E o povo inglês queria que a igreja ficasse como o tempo da reforma e não renunciar à monarquia. E aqui, aquele povo que eu falei para vocês aqui, dos quakers, da farinha de aveia, quaker, né? Muitos têm essa lembrança, eu tenho. Tomava muito mingau de aveia, quaker. E foi fundada por esse cidadão aqui, George Fox. Eles tinham como prioridade ensinos de Jesus, em detrimento a outras noções, como construções de edifício e ordenação de ministros. Então, eles tinham igreja que só gostavam de ensinar sobre Jesus. Eles não ligavam muito para esse negócio de pastor, de tal, não. O aprendizado deles era Jesus. E a sociedade dos amigos, né, que era os quáqueros, né, surgiu inicialmente na Inglaterra e chegou às colônias britânicas e norte-americanas. Como eu tinha falado antes, os quáqueros, eles fundaram lá o estado da Pensilvânia, né? Eles tiveram hoje que tem lá nos Estados Unidos, né? A Pensilvânia. Eles eram muito pacifistas e eram contrários ao serviço militar. Os quáqueros, né? Eram contrários à doutrina da predestinação, porém reconheciam a autoridade infalível das escrituras. Então, veja bem que eles tinham todas essas questões com eles que os definiam muito bem, né? E depois, essa aqui,
nós falamos aqui desses dois aqui, tanto os puritanos quanto os quakers, foi na Inglaterra. Agora nós vamos falar aqui da Escócia. Tá, mas por que nós estamos falando aqui lá na Escócia, no início da Era Moderna, né? O qual começou a mudar os rumos do cristianismo ali, Deus deixou de ser o centro de todas as coisas. Eu estou falando desses países aqui, porque isso influi na igreja moderna aqui no Brasil. Foi daqui, desses lugares, que as igrejas se firmaram, e foi daqui que eles saíram, muitas vezes expulsos, outras vezes por necessidade. Eles saíram e foram para diversos, chamado Mundo Novo, né? O Novo Mundo, e começaram a fundar as igrejas. Os Estados Unidos têm uma relação muito grande conosco, porque nos Estados Unidos que fizeram uma ponte da Europa para os Estados Unidos, depois dos Estados Unidos eles fizeram uma ponte vindo para o Brasil, tirando aqueles que vieram diretamente da Europa, que foram os portugueses, né, e os espanhóis. Os portugueses que vieram para o Brasil, os espanhóis que vieram para a América Latina, porém, todos eles eram católicos. Aqui não, aqui nós somos protestantes, né? Da igreja protestante, da igreja que surgiu ali da Reforma. Eles começaram a se espalhar pelo mundo, né? Aí eles foram na Escócia, né? A Escócia passaram a ouvir os líderes, o governo se tomou medidas que obrigavam os fiéis a participarem do culto. Aqui eles queriam obrigar os fiéis a participar do culto, mas os fiéis não queriam. Aqui que surgiu, né, nesse período aqui, um homem chamado John Bunyan. A obra-prima desse John Bunyan é o Peregrino. Esse Peregrino é um livro muito interessante também, que todos nós deveríamos ler, né? Inclusive lá a Valquíria mais o Givaldo, lá eles ganharam lá um livro desse, o Peregrino, né? Então, aconteceu assim. Dali eles se voltaram, né, para as colônias americanas. E aqui, ó, o presbiterianismo ficou estabelecido na Escócia. A Escócia é o berço da igreja presbiteriana. Ela se espalhou para o mundo inteiro através da Escócia, né? A igreja presbiteriana. E o que influenciou a Escócia foi o John Knox, um dos reformadores que nós lemos atrás ali. E aqui nós tivemos também o movimento cristão na Irlanda, né? Que nós não vamos atentar muito, porque foi um movimento bem menos relevante. Quero falar para os irmãos que a reforma ela aconteceu em vários países da Europa, tudo de uma vez só, né? E esse movimento cristão na Alemanha, a Alemanha foi a terra do Martinho Lutero, né? Então lá o movimento foi muito forte lá por causa de Lutero. E Lutero ele escreveu, ele traduziu a Bíblia para o alemão, e depois o alemão se tornou a língua oficial da Alemanha por influência da tradução que Lutero fez. A gente para pensar, né? Como que a Bíblia ela é importante. Tem um país no mundo chamado Alemanha, um dos países mais importantes do mundo, que a sua língua ela se dá pelo fato de que Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, né? É muito interessante a gente tá comentando e estudando a respeito, né? Então, aqui houve também um movimento chamado pietista. Esse movimento aqui pietista é muito interessante.
É muito interessante pelo fato de que eles entendiam que faltava algo na reforma de Lutero, faltava algo na reforma de Calvino, e eles entendiam que faltava espiritualidade. E eles entendiam que precisava ter mais a presença do Espírito Santo lá naquela questão, porque eles eram muito inteligentes, eles eram muito acadêmicos, o avivamento, faltava aquilo que. E o avivamento mais conhecido foi o dos moravianos. Ocorreu aqui através do conde de Zinzendorf, que foi o líder moraviano, Nicolau van Zinzendorf, né? E esses morávios, eles oraram durante 100 anos, dia após dia, 24 horas por dia. Eles oraram durante 100 anos. E aí, a partir dessa oração dos morávios, dos moravianos, surgiu a questão do evangelismo, né? O mundo inteiro, impactou o mundo inteiro. Eles oraram 100 anos, 24 horas por dia. Hoje a gente não consegue orar 5 minutos, né? E quer que Deus age na nossa vida. Então, é um exemplo, uma reflexão que nós temos que fazer, né? Eles oravam 100 anos, e não era assim, não, era 24 horas por dia. Era uma hora, uma pessoa ficava orando uma hora lá na igreja moraviana. Aí, outro dia, orava mais uma hora, até ter 24. Aí começavam novamente. Isso aí ia nascendo filhos, ia morrendo, e a igreja continuava orando. Aí foi um exemplo que afetou ali, através do evangelismo, né, das missões evangelísticas, que esse avivamento aqui atingiu o mundo inteiro. O pietismo, ela dizendo, ele influenciou, na atualidade, alguns movimentos. O pietismo, ele influenciou o pentecostalismo. Hoje, muitos de nós somos pentecostais. Foi influenciado pelo pietismo. O pietismo, nós podemos dizer que é o movimento pietista. Nós podemos dizer que é o pai desse aqui, pentecostalismo. O neopentecostalismo. Esses dois aqui, né, pentecostalismo e neo, são na igreja protestante. E esse movimento carismático é na igreja católica. Os católicos, eles estão falando em línguas também. Eles têm esse movimento carismático lá do batismo do Espírito Santo, que a evidência é falar em línguas. A mesma coisa que aconteceu aqui em pentecostalismo, né? Eles falam em língua também. Então, veja bem que os católicos também falam em línguas. E o neopentecostalismo é que nós estamos vendo aí nessas igrejas aí do Edir Macedo, do Romildo Soares, né, que é o R.R. Soares, daquele lá do Chapelão lá, ó, Valdomiro, da Sala Nossa Terra, aquele casal lá da Igreja Renascer lá. Então, esse pessoal são oriundos, eles têm uma influência desse movimento pietista. E todo movimento começa muito bem, né? O pietismo começou muito bem. A gente lembra lá atrás, lá com o montanismo, que também pregava a mesma ideia, começou muito bem. Porém, o Montano, em certo momento lá, ele disse que ele era o Paracleto, ele era o Espírito Santo. Na verdade, isso é uma heresia, né? O petista também começou muito bem, mas depois começou a dar um valor excessivo às manifestações
as manifestações carismáticas, né? A questão do falar em línguas também, né? Essa questão do falar em línguas não, eles falavam, os quarks tinham essa condição de falar, né? Mas os petistas, eu não me recordo se eles também tinham, mas nós sabemos que ele é o berço aqui desse movimento pentecostal, né? Eles tinham muito assim essa questão daquela questão da espiritualidade, né? Do transe, de ficar fazendo aqueles, aqueles movimentos que muitas vezes nós vemos hoje nas igrejas pentecostais, né? Eles tinham muito isso. Eles começaram a levar isso demais a fundo e esquecer da palavra, de buscar o conhecimento da palavra. Eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade na igreja, que nós temos que conciliar as duas coisas. Tanto o movimento do Espírito Santo na nossa vida, né? Buscar a espiritualidade, mas a espiritualidade sem o aprendizado da palavra, ela não é a condição ideal. E nem somente a palavra, e sem o aprendizado, sem a espiritualidade. Nós temos que conciliar essas duas coisas. Então, se você dá muito ênfase à palavra, somente os ensinos acadêmicos, você fica um crente frio. Aí você tem que o quê? Você tem que também buscar a espiritualidade, o contato com Deus, a presença do Espírito Santo. E, pelo contrário, se você busca só o contato com o Espírito Santo, só ali, e sem a palavra, você vira um fundamentalismo, um fundamentalista. Então, uma pessoa que ela fica só naquela espiritualidade, sem o conhecimento da palavra, que também não é certo. Então, nenhum dos dois casos é correto. O que é correto é você ter o equilíbrio da conhecimento da palavra e a espiritualidade. Tem que buscar essas duas coisas o tempo todo. Aí você vai ser um crente edificador, que vai edificar muitas pessoas. Porque você ora e você estuda. O Lutero falou, em um certo momento da sua vida, que nós temos que orar e labutar. Ele falou até em latim, né? Orale e labutare. Falou em latim, porque nós temos que orar e buscar conhecimento. O petista, eles erraram nesse ponto. Eles buscam só a oração da espiritualidade. Eles não buscaram o conhecimento. E quando você busca sem conhecimento, fica vazio. Da mesma forma que tem somente conhecimento, fica vazio do mover de Deus. Então, nós temos que buscar essas duas coisas o tempo todo. Aqui teve um movimento na França. A França foi o país que é o berço do ateísmo, né? O cristianismo, tanto católico como protestante, na França, ele não prosperou. Ele não conseguiu se manter, né? Mas tinha uma coisa. Dentre a igreja protestante e a igreja católica, os franceses, eles priorizaram, mesmo não sendo assim fielmente, eles priorizaram a católica, a igreja católica. Por quê? A Inglaterra era protestante e e a igreja católica, a igreja Inglaterra, na Inglaterra era protestante e a França se tornou, então, por isso, católica. Porque a igreja, a França e a Inglaterra não se davam bem de maneira nenhuma. Uma guerra entre França e Inglaterra. Mas o catolicismo na França também, eles começaram com as manguinhas de fora, começaram a ser muito intervencionistas, né? Entraram muito das coisas do governo, e foi desagradando o governo francês, né? Então, essa foi os principais acontecimentos que aconteceu na França, né? Esse pessoal aqui, os huguenotes,
Ele sofreu também uma perseguição muito grande. Esses aqui são protestantes, né? Ele sofreu uma perseguição muito grande. Lá afirmou que, vamos ler a citação aqui do professor da Saber e Fé, era de Luís XIV, teve um lado escuro e sombrio, isso para não dizermos hediondo, por causa dos terríveis sofrimentos infligidos aos protestantes franceses, né, os poucos que sobraram, né, com o crescimento e a prosperidade dos huguenotes. Eles começaram a se prosperar lá na França. Nome dado aos protestantes na França. O clero católico romano forçou o governo a impentrar uma perseguição desenfreada contra os protestantes. Foi a partir de 1659 que as primeiras medidas começaram a ser tomadas, suspensão total de direitos civis e a perseguição em grande escala. Tudo para obrigá-los a professar catolicismo romano. Então, os huguenotes também, que eram protestantes, sofreram também lá na França, né? Então, já aqui no capítulo 7, nós não vamos falar hoje, vamos deixar para falar na próxima aula, capítulo 7, aí sim, vai entrar o iluminismo. O iluminismo é o mesmo que o século das luzes. Aqui sim, Deus passou a ser julgado de lado, né? Deus passou a ser deixado para escanteio, e o homem passou a ser o centro de todas as coisas. Isso já começou a acontecer aqui. Já na Idade Moderna aqui, no cristianismo moderno, já começou a acontecer. Mas aqui foi o momento principal, né, desses acontecimentos, que o homem deixou, o Deus deixou de ser o centro de todas as coisas, e quem passou a ser o centro de todas as coisas foram os homens, né? Então, aqui, ó, eles passaram a dar ênfase à razão, né? A razão começou a ser considerada como uma deusa, né? Você vê que a razão com R maiúsculo aqui não é simplesmente a palavra razão. Quando esse R aparece aqui, ó, em maiúsculo, é porque eles consideravam a razão como uma deusa, né? Mas nós não vamos falar sobre esse capítulo 7 na nossa próxima aula. É, alguma pergunta aí dos irmãos sobre esse período da Era Moderna, né? Iniciou ali logo após a Reforma Protestante, já era a Era Moderna, e foi desencadeando os acontecimentos, a Contra-Reforma e tudo, até chegar no Iluminismo. O Iluminismo foi a retirada de Deus do centro das coisas, todas as coisas. E nós estamos vivendo isso também. Nós não estamos mais na era moderna. Hoje, a nossa era é a pós-moderna, ou seja, que vem depois da modernidade. E essa questão de Deus estar jogado para escanteio está dentro das igrejas, nos dias atuais, nas igrejas protestantes. Só você olhar os hinos que são louvados hoje. É o homem o tempo todo sendo exaltado. Isso vem dessa época. É o homem sendo exaltado, é o homem colocado como centro. Deus está ali só para abençoar o homem. Os hinos não são de louvor a Deus. Os hinos não são de louvor a Deus mais. Coisa que tempos passados era, né? Os Salmos, por exemplo, é um exemplo muito, muito fiel dessa questão de que o hino era louvor a Deus. Os Salmos eram. As principais, o Salmo era dizendo, né, o que Deus era e o que Deus podia fazer. O centro dos louvores era Deus. Hoje em dia, infelizmente, o centro do louvor
Tranquilo? O Manel está tomando ali um suco de goiaba escondido ali atrás. Ali. Fechou a câmera. O Manel vai Hã? um pé de mão. Dá para você ver. Aí, Mariana, você tomando água aqui, ó. O Manel apareceu com suco de goiaba. A minha secou. Nossa, Deus. Oi, irmão, saíram contente hoje? Não entendi? Gostaram da aula hoje? Sim. Boa. Pastor, Oi. é interessante como que parece que os modos operantes de Deus para o crescimento da obra não muda, né? Porque lá no livro de Atos, para a igreja poder sair do seu casulo e pegar o evangelho, teve que haver perseguição. Aí a gente vai ver assim, o senhor vai falando na história, a gente vai vendo a história, vai ver como é que funciona do mesmo jeito, né? Onde há perseguição é que o evangelho ele é expandido, ele vai crescer. A pessoa tem que sair da escola para poder ir para outro lugar. Aí chega em outro estado e o evangelho vai crescendo, chegou até a nós, porque houve perseguição. Se não há perseguição... É verdade. Lá em Atos já teve isso, né? Por exemplo, esse cara só em Jerusalém ali, quietinho ali, no bem bom, né? Aí, de repente, vem a perseguição. Eles tiveram que se espalhar. Talvez a reforma protestante, se não tivesse havido a perseguição lá na Inglaterra e na Escócia, estaria até hoje lá, só no mundinho deles lá. Então, é interessante como que Deus age, né? Amém. 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 Se não tem nenhuma pergunta, eu vou... Oi. Quem é que está falando? É o pastor, né? Se não tiver nenhuma pergunta, vamos encerrar, então. Amém. Amém? Amém, pastor. Pastor Duarte, só ora para nós? Oi? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento que passamos de aprendizado. Que o Teu Espírito Santo possa, em nome de Jesus, fazer com que a nossa memória, as nossas emoções possam ficar ligadas no Senhor. Que nós venhamos ter sempre essa certeza, meu Pai, que o Senhor é o nosso centro, que o Senhor tem que estar no centro da nossa vontade. Ainda que no mundo de hoje, por causa das influências. Às vezes, muitas igrejas estão pregando, meu Pai, que o homem é o centro das coisas e que a vontade do homem tem que prevalecer. Um dos ensinamentos primordial, meu Pai, desse estudo de hoje foi de entender que, mesmo a modernidade, por toda a modernidade que temos, o Senhor tem que ser o nosso centro. Porque o Senhor estiver dentro da nossa vontade e que a nossa vontade não for mais, meu Pai, a nossa prioridade, mas a vontade do Senhor, com certeza nós crescemos na graça, no crescimento, no conhecimento, diante do Senhor e diante dos homens. Por isso, meu Pai, nessa noite, eu louvo o Senhor por esta alma, pela vida do teu servo, pastor Luiz, pela vida muito obrigado, meu Deus. por aqueles que não puderam estar, e que o Senhor abençoe. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Amém. Com o amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo, esteja com todos, não só hoje aqui no Seminário Batista da Família, mas também por toda a Igreja do Senhor, espalhada pela face da terra. E que haja paz. Amém. Amém. Deus abençoe. Tudo aquilo. Até domingo, se Jesus não voltar. É verdade. Se ele não permitir. Obrigado.